Cara, não sei vocês, mas por mim eu criaria fácil. Eu acho que vou criar sim uma playlist de vídeos de críticas meus mostrando que a Marvel ainda faz coisa boa, porque apesar de ela estar realmente em uma situação muito ruim hoje em dia, quando ela acerta demais. E você já deve ter percebido que esse vídeo é um desses casos, que é o X-Men 97, que, cara, eu não sabia muito bem o que esperar. Porque, tipo, eu sabia que era continuando a série animada dos X-Men dos anos 90. Eu sabia que tinha uma legião de fãs desse desenho, mas, tipo, eu fiquei na minha cabeça, será que vale realmente a pena fazer isso? Porque, tipo, é um desenho de 30 anos atrás. E tem muita gente que já não assiste mais esse desenho. Então, será que não valeria a pena, no lugar de trazer de volta, fazer um novo desenho dos X-Men? E, cara, ainda bem que as minhas expectativas estavam totalmente erradas. Esse desenho é sensacional. Digo mais. A melhor série animada da Marvel até hoje. Melhor que o Arif. Tá? Que o Arif, quando você começa a pensar um pouco, começa a ficar meio nhé, fica meio mediano e tal. Mas X-Men 97 é sensacional. E vou dizer uma coisa, tá? Eu não assisti o desenho antigo. Eu sei, eu tô errado nesse aspecto. Mas é porque, tipo, tô sem tempo, sem paciência, não tenho muito como assistir. Mas eu com certeza vou atrás um dia. Mas aí você tá se perguntando, mas você conseguiu entender de boa o desenho, mesmo sem ter assistido o antigo? Consegui, porque você não precisa saber de coisas anteriores do desenho para conseguir acompanhar a história desse novo. E isso é ótimo, é um frescor em relação às produções da Marvel, que hoje em dia você precisa assistir todos os outros filmes anteriores. Você precisa assistir o filme de tal herói para assistir a nova produção, precisa assistir tal série para entender o que está acontecendo. Cara, isso é chato. Isso é chato. Antes era legal porque tava numa construção boa. Hoje em dia, como a construção tá horrível, fica muito chato. Você é obrigado a assistir 500 mil coisas e você perde a vontade de acompanhar aquele universo. Esse daqui não. Você não precisa assistir o outro desenho para conseguir acompanhar de boa. Eu acredito que para quem assistiu o outro, talvez a experiência seja mais rica. Mas de jeito nenhum isso anula a experiência de assistir esse desenho. Sobre o traço de animação, tá muito lindo, na minha opinião. Ele replica o estilo da animação clássica, só que atualizando, melhorando. Claro, tem umas horas que ficam um pouquinho mais fraco, mas assim, o jeito como eles reconstroem o estilo de animação do clássico é muito da hora, velho. E as cenas de ação são sensacionais. Eles usando a animação em si dá uma margem de possibilidades muito maior para cenas de ação, para que elas sejam mais criativas. Tem uma cena de teletransporte que envolve o Noturno e o Wolverine que eu pensei, caraca, velho, que sensacional. E por isso eu defendo que produções de heróis tem que vir com mais força em animação, porque eu acho que com animação você consegue fazer muito mais coisa, explorar várias possibilidades. Um exemplo bem claro disso é os filmes, na verdade, do Homem-Aranha no Aranha-Verso, que mostram muito bem essas possibilidades e como elas podem ser exploradas. Então, para mim, Marvel, quanto mais possibilidades você conseguir explorar com animação, melhor. Sobre os personagens, estão muito bem desenvolvidos, muito bem desenvolvidos. A maioria deles, eu acredito, se não todos, mas em específico eu tenho que citar o Scott Summers, que é o Ciclope. Cara, sensacional, roubou a série praticamente. E nesse desenho realmente deu pra entender porque o Ciclope é um dos X-Men mais amados de todos. Porque nos filmes, velho, não dava pra se identificar tanto com ele, era um personagem meio bosta, tá ligado? Esse não, esse daqui você consegue entender muito bem o lado do personagem. A Jean Grey também faz parte dessa narrativa do Scott Summers, da construção do personagem dele. Ela tá muito bem na série, ela tem um dilema de não saber exatamente quem ela é.
que é muito bom. O Wolverine tá engraçado demais nessa série. O Magneto, velho. O Magneto. Meu Deus do céu, você se identifica muito com ele. E é um negócio engraçado, porque geralmente ele é retratado como o vilão dos X-Men. Tipo, o principal inimigo. Só que aqui você consegue ver muito melhor o lado do Magneto. E se você parar pra pensar umas coisas aqui ou ali, você pensa, eita, ele não tá tão errado assim não. Claro, as atitudes dele não são justificáveis. Mas se você parar pra pensar nas motivações dele, do que ele, o que motiva ele a fazer o que ele faz, o porquê que ele é daquele jeito e tal, você percebe que em certas partes ele até que tá certo. E dá um dilema muito grande em relação ao Charles Xavier, porque ele tem a mesma motivação, só que ele faz coisas de maneira completamente diferente do Magneto. Não só nessa série animada, mas nas outras produções de X-Men no geral. E isso contrasta muito bem entre eles. Eles querem a mesma coisa, só que a forma como eles querem conquistar isso é completamente diferente. E já que eu toquei nesse assunto, eu tenho que citar a temática da série envolvendo preconceito, que é muito bem desenvolvida e dava muita saudade nas produções de X-Men. Porque pra quem não sabe, eu sei que vai ter gente que vai reclamar de querer focar muito em pautas sociais nessa série do X-Men. Os X-Men surgiram justamente por isso, para ser uma crítica ao racismo nos Estados Unidos, que era muito forte na época que eles foram criados. Hoje em dia ainda é, mas naquela época era bem pior. Então, você vê que quando eles falam de preconceito, é direto mesmo, é refletindo as coisas que aconteceram com os negros ou com outras minorias no mundo real de fato. Tanto que eles até citam. Hoje tá ruim com as palavras, hein? Eles até citam um termo que eu achei muito legal, que é agenda mutante, que reflete diretamente a um termo que muita gente gosta de citar, que é a agenda woke. O que é esse termo aí, agenda woke? Eu não vou falar aqui, eu já cansei dessa expressão. Você que se vire para procurar entender o que significa. Mas o jeito como a série amarra esses contextos sociais é sensacional. Inclusive, mais uma prova de que os X-Men realmente reflete a situação das minorias. O Charles Xavier é um reflexo direto do Martin Luther King e o Magneto é um reflexo direto do Malcolm X, que foram os dois principais líderes pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Eita, moto. Então, cara, é sensacional isso daí. E, cara, tem várias outras coisas que dá pra abordar aqui, várias outras, mas esses são os principais pontos que eu poderia me tocar. Ah, e a abertura também, sensacional, a melhor música tema dos X-Men de todas, né? Parararararã, 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 pará. Cara, sensacional, ainda bem que eles trouxeram essa abertura de volta. Porque até quem não assistiu a série original sabe o quanto essa abertura é icônica. Dito isso, pra mim é uma animação nota 9. Eu só não dou 10 porque tem uns dois episódios que ficam meio abaixo do resto. Que é um episódio envolvendo a Tempestade na segunda metade e a primeira metade envolvendo a Jubileu. E o outro episódio também volta nessa questão da Tempestade junto com o Charles Xavier, que eles dividem um pouco a cena e, tipo, não fica tão legal assim. Fica um pouco abaixo. Mas ainda assim, velho, essa série é sensacional. Aquele episódio do massacre em Genosha é uma das coisas mais inacreditáveis que você vai ver numa animação de super-heróis. Mas enfim, galera. É isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado dessa série também. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tamo junto e até a próxima!